E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui pra falar do porquê os idols estrangeiros são maltratados na Coreia. E eu vou dar todo um panorama histórico pra vocês e meu diploma de RI vai servir finalmente pra alguma coisa. E RI é Relações Internacionais. Então gente, eu vim aqui falar dos casos da China, Japão e Tailândia. Então sem mais enrolação, bora começar esse vídeo. Gente, eu vou dar um panorama todo histórico e político do porquê isso tudo começou, da relação dos idols com as empresas serem tão mal. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial e começou a Guerra Fria, vocês lembram que a gente teve toda aquela revolução comunista na China, teve a separação das duas Coreias, em uma capitalista, outra socialista, e para conter o avanço de influência desses regimes na região, o que os Estados Unidos fez? Eles criaram uma política de cordão sanitário. E o que seria esse cordão sanitário? Para impedir que esses países tivessem mais influência, eles basicamente começaram a ter aliados em toda a região para cercar esses países e não deixar eles crescerem. E foi justamente isso que houve na Coreia. Os Estados Unidos têm uma presença até hoje na Coreia militar para proteger o país da Coreia do Norte e da China também, que tem umas relações não muito amigáveis com a Coreia do Sul. E depois da separação das duas Coreias naquela guerra civil, e que até hoje não é uma guerra resolvida, eles só estão meio que num armistício, houve muito ressentimento da parte sul contra a parte norte, e isso respingou na China justamente porque eles são o único aliado da Coreia do Norte desde o fim da União Soviética. Então grande parte desse ódio é justificável pela política, e justamente isso acaba tendo uma visão mais negativa dos chineses. A partir da década de 80, 90, a Coreia e a China começaram a se reaproximar porque a China estava abrindo o seu mercado, então eles queriam também mais matérias-primas, tecnologia, que a Coreia investisse lá também, e foi justamente isso que houve. Mas mesmo assim, mesmo tendo essas trocas comerciais, os dois países nunca tiveram relações muito amigáveis, assim, e isso se refletiu justamente quando o K-pop começou a se expandir pelo mundo e idols chineses começaram a ir pro K-pop, e por causa das relações conturbadas entre os dois países, iam ficar dando farpada no outro. Isso se reflete muito em como os coreanos percebem os idols chineses. Eles acham que esses idols não são muito humanos, assim, encontram qualquer motivozinho bobo pra dar hate neles, ou simplesmente dão hate porque eles são chineses. Isso acontece muito lá. Isso também se reflete em como as empresas tratam esses idols chineses, muitas vezes pagando eles indevidamente, não dando um tratamento humano certo a eles, e às vezes nem tratando eles direito quando eles estão lesionados, cara. E você vê que os processos não são poucos. 3 membros do EXO processaram a SM, teve o Hangin também, teve o Henry do Super Junior que saiu também, nem quis mais conversa, porque muitas vezes não eram valorizados e eram justamente jogados de escanteio. E só eram mais usados para aumentar a popularidade deles na China, mas mesmo nas partes deles, eles não tinham grandes destaques. As partes de maior destaque chinesas muitas vezes eram dados para coreanos. E então, velho, é foda. Um exemplo de relações péssimas entre os dois países, a China e a Coreia, foi o banimento da China do K-pop em 2015 ou 2016, eu não lembro exato de cabeça, que foi justamente por causa de uma tensão geopolítica. Os Estados Unidos estavam querendo construir mísseis na Coreia, e como a Coreia é praticamente do lado da China, a China viu isso como uma ameaça. E justamente para afetar a influência da Coreia, e algo muito importante para eles, eles decidiram banir o K-pop, e como o K-pop é muito importante, a Coreia saiu muito prejudicada. Para vocês terem noção, a SM, nesse ano em que o K-pop foi proibido, eles perderam 18% da renda deles. E cara, foi algo muito bizarro, porque não foi algo que o governo meio que anunciou. Do nada você tava tendo atividades dos grupos coreanos na China, aí com esse decreto deles, assim, meio implícito, simplesmente cancelam tudo, velho. Os chineses decidiram cancelar simplesmente os shows coreanos lá, e cara, os fãs chineses ficaram também meio perdidos, tanto quanto os coreanos nesse caso. E foi justamente por causa desse episódio do banimento do K-pop na China, que a SM usou o Lei para promover lá, porque ele era chinês, ele já tinha uma boa popularidade e deu bem certo, para falar a verdade. O Lei é um verdadeiro fenômeno lá. Eu me arriscaria em dizer que ele tem dado mais dinheiro sozinho do que com o EXO todo. Então, velho, foi um tiro certo até. Agora que eu falei da relação da China com a Coreia, vamos falar do Japão com a Coreia. Durante os 40 ou 50 anos, o Japão dominou a Coreia em um momento de fragilidade deles. E nesses 40 ou 50 anos que eles dominaram a Coreia, mano, eles fizeram barbaridades que se refletem na sociedade coreana até hoje, velho. Eles fizeram cada atrocidade que vocês não vão acreditar. E isso causou muito ressentimento
dos coreanos contra os japoneses, especialmente quando se trata dos mais velhos. Os mais novos também, mas não tem isso tão forte quanto os mais velhos. Mas desde o fim da Segunda Guerra, os dois países têm começado a ter relações bem amistosas, tanto que as novas gerações mesmo, eles não têm tanto ressentimento quanto os mais velhos. Inclusive, muitos têm uma visão muito positiva da Coreia. Mas mesmo assim, quando algum idol faz qualquer cagadinha ou qualquer coisa que pode ser entendida mal, você sabe que o hate contra eles, os japoneses, o idol japonês no caso, é bem pesado. E isso é muito uma questão cultural deles contra os japoneses, então é foda essa situação. Mas mesmo assim, eles não são tão maltratados quanto os chineses. E para concluir agora, vamos falar da relação da Coreia com os países do Sudeste Asiático, especialmente Tailândia, que a gente tem mais contato. A relação deles com esses povos é mais de xenofobia mesmo, por causa que a Coreia é mais rica, eles acham que eles podem tratar mal o pessoal que é menos rico, e em tese tá menos no padrãozinho de beleza deles, que eles têm a pele mais morena, assim. Então quando eles veem que um idol daquele lugar se torna idol na Coreia, sempre tem aquela relação de nós somos um povo superior e vocês são um povo inferior. E não propriamente de guerra ou de conflitos. Até porque a Coreia nunca guerreou com esses países, então é mais uma relação xenofóbica mesmo. E muito dessa visão que a Coreia tem sobre esses países, que se reflete nos nossos idols, é justamente uma visão da mídia que veicula as coisas muito estereotipadas, sempre o lado negativo das coisas, então acaba criando na cabeça das pessoas uma percepção muito errada desses países, e isso se reflete em xenofobia, cara. Ainda mais porque a Coreia é um país muito fechado e muito homogêneo, então a visão que eles podem ter de outros países é bem limitada, velho. Isso facilita o julgamento errado das outras culturas. E caralho, eu falei bonito agora, hein? Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de história. Então galera, esse foi o vídeo, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse formato, é um vídeo bem mais histórico. Se quiser que eu fale de coisas mais históricas que tem a ver com K-pop também, eu farei com o maior prazer, porque eu amo esse tipo de coisa. Vocês sabem, eu me formei em relações internacionais, então falar de política é algo que eu gosto, especialmente geopolítica. Então é isso galera, muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!